Chega mais, torcedor alviverde, chegando mais um corte do canal Palmeiras, né? Porco Verde, informações do Verdão, que entrou em campo ontem, fez a sua estreia na temporada, né? No canal Libertadores. Já estou com a cabeça lá na frente, gente. Fez a estreia na temporada no Campeonato Paulista, 1-0 Palmeiras em cima da Portuguesa. Gol aí do garoto. Mas a polêmica ainda continua sendo a questão dos goleiros. Tem gente que defende que o Everton deveria ter começado a temporada como goleiro titular. Só que o Abel deu coletivo também e botando mais fogo na fogueira. O Marcos, goleiro ídolo do Palmeiras, também se pronunciou a respeito. Claro que não ganhou, não defendeu nenhum partido e deixou a opinião dele, isso nas redes sociais, no Instagram. E estou trazendo aqui um corte da mesa redonda para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveite esse tempinho para fazer a sua inscrição, deixa o like, ativa as notificações e, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. O comandante aí, no caso, é o Mille, que está, Alex Mille, comandando o mesa redonda dessa noite e trazendo as informações para a gente aqui do Verdão. Então, vamos logo seguir aqui para trazer aqui a opinião da rapaziada a respeito. O Mille também, jogador, ex-jogador, né? O xará do Alex Mille, está trazendo a opinião dele também, juntamente aí com toda a rapaziada que faz a mesa, referente à estreia do Palmeiras. Uma boa estreia com 3 pontos, mas vamos ver aqui o que a rapaziada traz aqui pra gente e a sua opinião. Também eu quero saber a sua opinião a respeito dessa estreia do Palmeiras. O que você acha? O Palmeiras, o Abel deveria ter colocado o Everton para começar o jogo, fazer o primeiro jogo do ano, ou ele fez certo começar com o Carlos Miguel? Você vai deixando sua opinião, a gente vai comentando, eu vou comentando aqui no decorrer do vídeo. Palmeiras Vamos mudando o ao perfil, corte. pelo menos é o que se fala nos bastidores, só que não está sendo uma mudança muito lenta, porque nós já estamos em janeiro, o Brasileirão começa no final do mês, fala-se que alguns jogadores agradam internamente. Aqui o vídeo, vamos começar com o perfil do Palmeiras sobre contratações, tá? Vamos seguir. Fica só nesse blá 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 de que agrada, mas a gente não vê contundência, não vê realmente uma tentativa concreta. O que você acha disso? Eu vejo, Xará, que o Flamengo, ele acerta nas contratações. Até jogador que vem para reserva, que o Carrascal até então não jogava. Ele passou a jogar com o Felipe Luiz. Pra você ter uma ideia. Então, tirando o De La Cruz, lá que está com o joelho lá baleado... Que é um bom jogador. Que é um bom jogador. Claro A que é. maioria das contratações do Flamengo foram acertadas. Apesar que eu acho o Samuel Lino um peladeiro, mas tudo bem, isso é outra coisa. Agora, veja bem, o Palmeiras, ele fez várias, como disse o Fá, assim, várias contratações de reservas de jogadores que não têm condições de jogar no Palmeiras. E não adianta ter dinheiro e você não saber gastar. Agora, se traz o Almada, se traz o Arias, aí você pode gastar O cara 30 pode milhões. até não dar certo, mas a sua margem de Claro. acerto, É a tendência lógico, é maior. muito Isso, maior. Vicente. Você acha que o Almada vai vir pro... O Almada que é titular até então nas eliminatórias do Scaloni na Argentina. Você acha que ele vem pro Palmeiras, ele vai dar errado? Difícil E ele dar está errado. querendo aparecer igual o Gerson, que foi se esconder na Rússia, não sei porquê, vai querer aparecer agora jogando no Cruzeiro. O Hendrick foi aparecer no Lyon. Ô, Facicani, você tem alguma informação nova sobre Almada e também sobre o Arias, que são os nomes que surgiram aí nas últimas horas como possibilidade de contratação? Sobre o Almada, o que eu tenho é o seguinte: o Palmeiras não se opõe a pagar os 20 milhões com o Atlético de Madrid. Tá? Até dando crédito ao pessoal do nosso palestra. Euros, né? De euros. Eles trouxeram a informação que o Palmeiras tenta negociar o empréstimo com a fixação da compra. né? Obrigação de compra. Daqui a 6 meses. Para justamente não dar uma estufada agora nesse tipo de caixa, que o Palmeiras precisa fazer alguns investimentos porque maiores. vários desses caras que você falou têm os pagamentos das parcelas agora. Então o Palmeiras sabe Exato. que está apertado, deve ser no primeiro momento. Não aí quer do dar ano. aquela primeira paulada de saída, né? O que, em tese, está um pouquinho mais complicado, não é o inverso dessa vez, não é nem conversar com o clube. É que o staff do Almada não está muito reticente a baixar o salário. Mas isso aí vai do poder de barganha, que aí é a grande preocupação do Palmeiras, é saber o quanto que o Anderson Barros
que faz péssimas negociações, muito mais negociações duvidosas Qual que é a do que margem que ele assertivas, pode negociar, né? qual que é essa margem? E a né? agilidade que ele tem E a para habilidade tentar que ele tem pra convencer isso. o Mas outro só que o lado. Flamengo entrou na briga. Hein? Então, o Flamengo, no caso, ele tirou um pouco o pé porque ele está com outras prioridades, que é a contratação de um goleiro De um e a atacante. contratação de um atacante. Então, ele vai esperar para ver se E o sobra Arias? essa bola. John Arias, o que me bateram nas últimas horas, há um encaminhamento com o Palmeiras mesmo, tá? Os valores devem girar em torno entre 17 e 18 milhões de euros por essa história toda, porque o Wolverhampton não abre mão de receber algo próximo daquilo que ele pagou. Porque o Wolverhampton lhe deu 17 para o Fluminense e tem 5 de bônus. Só que esses bônus não vão ser alcançados, porque o cara praticamente não jogou e o time vai ser rebaixado. Então existe uma performance nesse momento mais fácil para se chegar ao acordo com o John Arias. E esses clubes liberariam esses atletas antes de terminar a temporada na Europa? Agora. Porque a janela Você sai pra tá agora. aberta. né? O Arias, a janela está aberta, Tudo Paulo? bem, aberto, mas não terminou Não, o campeonato. que nem, de repente, Paulo, precisa do jogador. O Wolverhampton já largou o campeonato. O Wolverhampton caiu. Está com 2 pontos no campeonato, não sei se... Acho que tá, segue Tem mais com um 2 pouquinho, pontos, mais né? pontos agora. Então. 3, 4, 2, 3, 4, enfim. Bom, Sei. caiu, né? Então o Wolverhampton já está pensando na próxima temporada. Inclusive, já quer um caixa agora. Gente, só falando aí um pouquinho do Almada, já que já saiu do assunto, o que vocês acham? Dá certo? Vai chegar mesmo o Almada? Eu até trouxe já um vídeo anterior sobre isso, já vou deixar aqui no card final, e você pode ver mais sobre a questão do Almada. Vamos seguir. Para poder manter um nível alto de contratações para a Championship, que eles não baixam muito os valores, porque eles são relegados à Premier League com praticamente um valor igualitário que eles ganharam, tá? Então eles precisam desse valor para não ter um déficit de investimento na próxima temporada. No caso do Almada, que assim como do John Arias, são 2 jogadores com Copa do Mundo batendo na porta, eles precisam sair agora. É isso. Eles Igual o precisam da Gerson. minutagem. Não tem jeito, eles precisam jogar. Precisa jogar, senão Não tem jeito. Não é uma convocado. Copa. Então, é isso. Ó, e o Abel Ferreira, que voltou com a corda toda, ele também proporcionou uma nova polêmica que abriu uma grande discussão, não só nos bastidores, mas também entre a torcida do Palmeiras. A questão dos goleiros. Afinal de contas, o Carlos Miguel foi titular no fim do ano passado, começou 2026. Olha só, gente, é isso aí, pegando fogo novamente, aí o Abel bota mais fogo na fogueira. O que vocês acham? Eu acredito que ele vai usar os 2 goleiros, o Everton e o Carlos Miguel. Vocês concordam? O que vocês acham aí sobre o goleiro? Não estou vendo ninguém comentar. Eu venho sempre falando nessa questão dos vídeos, mas eu quero saber a sua opinião. Vamos seguir. Também como titular, mas o Palmeiras renovou com o Lomba e faz de tudo para manter o Everton. Como é que você vai fazer, hein, Abel Ferreira? O Everton, e muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato. Como vos disse, o meu gosto é ter 2 jogadores por cada lugar ao mesmo nível e depois escolher. É uma posição que estou muito contente. Tenho o Everton, tenho o Carlos e tenho o Lomba. E o Lomba traz-nos coisas que vocês não sabem porque não estão lá dentro e é um jogador que eu não abdico. Se tiver que não abdicar de um dos 3 ou de um dos 3 é dele, por toda aquilo que ele, por toda a experiência, por todo o exemplo, por tudo aquilo que ele representa para nós como grupo. Estava-te a dizer aqui que não adianta ter os melhores jogadores. Será que ele abdica do Everton? Tem propostas aí em cima do Everton, né? Se não tiveres o espírito certo. E ele é um dos jogadores que contribui muito para aquilo que é um espírito de grupo, de cobrança, de exigência, de coragem, e é isso que nós queremos. E essa é uma posição. Eles vão ter a oportunidade de disputar o lugar e em competição, e depois o treinador vai escolher. Beleza, Abel. Eu vou acreditar muito no que você falou agora, que se você tivesse que abdicar de algum goleiro do Palmeiras, o último que você liberaria seria o Marcelo Lomba. Inclusive, essa é a enquete que está no ar para você responder no site gazetesportiva.com. Mas eu repasso essa polêmica que ele fez questão de criar sobre os goleiros, Xará. O Abel pode falar o que quiser do Lomba. O que ele quiser. Pode pintar o Lomba como se fosse um Tafarel. Mas o... Do jeito que ele falou, é melhor encerrar a carreira do Lomba e contratar como gerente. Se eu sou o treinador, o diretor do Palmeiras, eu não abria mão do Everton. Concordo que não. comigo também. Nem vou falar de conquista dele, porque todo mundo sabe.
goleiraço. É bom. Mas ele é o Everton, maior cara, goleiro da história do Palmeiras? Não, aí tem discussão. Aí tem discordância. Eu acho que é um dos. Aí já é Essas outro coisas eu não gosto assunto, disso. já é É porque é uma outro coisa debate. muito Acho que é individual. um dos maiores sim, goleiros da história. Aí você pode colocar, né? Mas eu acho que o Everton, para mim, ele é mais goleiro que o Carlos Miguel. Pra mim. Mas se pra ele é o maior goleiro da história do Palmeiras... Então ele vai jogar. Tem que jogar. Ou será E que como que ele não abre Tem mão do que Lomba? jogar. Ele não abre mão do Lomba. Ou será Sendo que que o Everton é o Vocês maior? estão entendendo a incoerência? Não, peraí. Não, mas eu Eu acho, vou eu acho que defender o o Abel Abel, aqui. eu acho que o Abel, no final da história, ele vai liberar o Everton para outro time. Não sei. Eu vou... É porque não chegou nenhuma proposta. Não, o Grêmio está em Chegar, cima. chegou. Não, o Mas Grêmio... eu acho, se eu fosse ele, eu não Gente, aí não dá certo, né? O liberar o Everton, não concordo. O Everton tem que continuar jogando. Eu acredito, eu sou mais o Everton do que o Lomba, né? No caso, não dá, desse jeito não dá. Tem que seguir com o Everton. abria a mão do O Everton. Bahia tentou, não conseguiu por causa do salário. O Grêmio está tentando até agora Então, tô e não falando. conseguiu, e o Abel fala que não libera. A impressão que me passa é de que o Abel está alisando a cabeça do Everton, falando que é o maior da história, que é o mais bonito, que é o mais legal, Não quer para ficar que ele com fique feliz, Ele não quer ficar mas com o Everton. mantenha o Carlos Miguel no gol. É o que eu estou sentindo do Abel. Se está certo ou se não está certo, cada um tem a sua opinião. Para você, Facincani, o Carlos Miguel tem que ser titular e o Everton é o maior da história do Palmeiras? Não, maior da história não. Maior da história. Ele pode ter mais títulos. Aliás, se tem um goleiro que tem um busto lá no Palestra Itália, Então, não é o Everton. seria bom dar uma passada lá. Não sei se ele frequenta muito as alamedas Por do isso que Palestra ele não Itália. pode entrar. Nem vocês dois que respiram o Palmeiras desde a barriga da mãe de vocês não entram muito nessa. Por que ele tem que entrar? E ele que provocou, ele falou do Então, nada. mas pra que ele vai fazer isso? E Vessori, na falta de um, tem dois bustos de goleiros lá no... Oberdan e Marcos. Só Tá bom, começando né? daí. A gente Eu pode não precisava começar a ter entrado discussão nessa. com essas duas figuras, né? O Palmeiras teve Emerson Leão. Pô, Não, e poderia ter tido busto. teve o Fernando Eu Praz. falo assim, abrir mão do Pô, Everton o para ficar com o Veloso, Lomba. Veloso catou, Sérgio. Não, Abrir mão do Everton para ficar com o Lomba, pelo vamos amor lá, de Deus. são duas discussões, tá? Primeira delas, é o maior goleiro da história? Não, na minha visão, tá? Segundo ponto, o Everton tem que ser titular nessa temporada? Se estiver em forma para mim, sim. Oh, com certeza. Eu não decreto o fim da carreira do Everton. O problema é, o ano passado também não ficou decreto marcado não, né? o frango Tem que dele seguir. contra o Chelsea, até brinquei com aqui, os pô, dois. o Everton tomou um frango, ele tomou um avestruz, um frango. Mas todo grande goleiro histórico na vida já tomou um grande frango num jogo importante. E só quero ver a mesma coisa. O Everton sai porque ele se machucou. Ele não Exato. tem culpa de ter tido uma Exato. lesão. É. E o Abel chama o Carlos Miguel de ocasião de mercado. Não, a gente nem ia contratar. Só que pintou era 5 milhões de euros, estava saindo de lá, o pneu de ocasião de mercado. Ele chama Oportunidade. a oportunidade de mercado. E aí o cara que não saiu por lesão perde a vaga, saiu por lesão, que não tem culpa nenhuma do cara machucar do jeito que ele machucou, e o outro que é uma oportunidade de mercado já toma a vaga. Só um detalhe, o Carlos Miguel, ele, pelo que eu me lembro, ele não tomou nenhum frango, fez boas defesas, e ele também mereceu elogios nesse Contra o período que ele Mirassol vem... tomou, né? Falhou num dos gols no falhou. primeiro, né? É Mas que ele não começa falha. naquele jogo com a LDU também. logo no então, começo, Ele toma aí, 6 gols em 2 jogos. Tudo bem, mas nenhum com dois falha dele. primeiros jogos. Não, Mas não nenhum foi. com falha dele. Isso é Não, importante não, mas falar. ter tomado muitos gols. Tudo bem, faz parte, é Sim, ruim pro claro. goleiro. Igual o Vitor Roque, começou 200 anos sem marcar um Sim, gol, mas e chegou aliás, uma hora que... pouco a gente percebeu o que aconteceu ontem no Canindé, ele mudou o jeito. Orientação da comissão técnica, todos os laterais, ao contrário do que aconteceu no Mirassol, peguem o replay para você ver, ele está lá agora, a obrigação dele é sair. Então ele está fora da pequena área, todos os laterais foram batidos. 2,04 m, ele tem que Isso, sair, pô. e ele está fora da área. Então foi uma orientação da comissão Claro. técnica, vai vir um novo Carlos Miguel para não ficar embaixo do poste lá para tomar e aquele Mas isso aí, Fessoni, nem precisa a comissão técnica orientar. A percepção do goleiro deveria ser Com o essa. tamanho que ele tem, Claro. aquele jogo do Mirassol é bem verdade. Ele falhou feio. Que foi o lateral do Reinaldo. Isso. A bola foi lá no céu E e o voltou. primeiro gol era bem Ele ficou defensivo. colado Contra o embaixo da Grêmio, trave. e contra o Grêmio, o Palmeiras também tomou Exatamente. gol de lateral, né? Tomou. Foram 2 gols de lateral, Mas que é um para absurdo. mim o Everton tem que jogar. Mas o Marcão, que a gente falou aqui, que tem até busto, né, no Palestra Itália, na sede social do clube, ele também acabou se pronunciando, porque teve o seu nome citado ali por muitos palmeirenses, e ele quis dar a sua opinião. O Abel falou que o Everton é o maior da história. E o Marcão, por meio do Instagram, que é onde ele interage muito com o público e com o torcedor do Palmeiras, dessa vez ele não gravou vídeo, ele escreveu. Vamos colocar na tela aí o que disse o Marcos? Olha aí, ó.
Eita, polêmicas! Logo no começo da temporada, cê é louco. O ano promete para mim. Paredão, que ele chama o Everton, né, merecia começar como titular por toda a história construída nesses anos. Aí vai dar disputa do dia a dia entre os goleiros para ver a sequência. Quanto ao maior e melhor goleiro, são opiniões individuais. Cada um acha esse ou aquele. Num time de 111 anos, todos foram importantes. O Everton talvez seja o mais vitorioso, então merece todo o nosso respeito. Pelo amor de Deus, vamos esperar para estressar um pouco merece, mais para sim, frente. Tá? respeito da Tá cedo ainda, torcida, hein? Bom ano, amigos. todo Então, O jeitão dele é para o jeitão finalizar, dele. É o jeitão dele, mas muito legal, respeita, Marcos é- chama de paredão Você e vê, acha que você tem que ser viu que eu titular nem, no Everton. ó, eu nem vi a postagem do Marco. Não fica fuçando na rede social de ninguém. Quer dizer, ele tem a mesma opinião minha. O Marcos tem que começar, o Everton tem que começar jogando. Pô. O Everton joga, ó, é um goleiro completo. Ó. Goleiro no Brasil, Fácil, para bater na bola com os dois pés, como ele bate perfeitamente, Ele é ambidestro. não tem. E isso Não daí tem. tá claramente o sistema defensivo do Palmeiras, Exatamente. que estava acostumado. Pode olhar os jogos, Claro. voltava a bola para ele, Aquela bola longa. ele saía a bola longa, ou ele saía, era ele que dava muitas vezes a primeira saída. Só que agora ninguém mais confia no Carlos Miguel, porque ele não tem essa habilidade Não. que o Everton Vai tem. ter que treinar muito, porque o Everton Vai também ter não que tinha treinar no começo. muito. Não. E ontem no Canindé ele quase entrega uma Quase. saída de bola. Depois ele fez uma boa Eu defesa, acho que salvando a o discussão a ser colocada aqui na mesa também, dentro dessa frase do Abel, que me preocupou muito, de tantas das incoerências que eu falo que, infelizmente, acho que o assessor de imprensa do Abel, alguém próximo, tem que mudar um pouco de profissão ou tentar se atualizar, porque eu nunca vi um cliente que cada vez mais evolui toda vez que ele vem a público dar uma declaração. Ele só evolui nos últimos 4 anos para cá, né? É dizer o seguinte: eu exalto o Everton, mas eu só não abro mão do Lomba. E coloca o Carlos Miguel E para o meu jogar. titular é o Carlos Carlos Miguel. Espera um pouquinho, eu só não abro mão do Lomba. Meu titular é o Carlos Miguel, o Everton maior. Quer dizer, se chegar a proposta então e o Grêmio conseguir se acertar com o Everton, ele vai Tchau. embora. É que Tchau, eu acho vai embora, que o com Lomba certeza. tá com alguma cara de ser líder de grupo. Sem dúvida, é isso. É o cara Mas é que, isso. que de alguma maneira no Ele dia é a muito dia faz a importante pro diferença. Abel lá dentro. Mas você observa, o Lomba sempre nos momentos, ele tá lá orientando o time, tá falando É o com cara os que deve se auxiliares. discutir bicho, deve ser aquele esse cara que- se terminar no Palmeiras, pode até trabalhar na comissão É técnica. isso. Então já Mas bota legal, agora. mas assim, Agora, isso é- agora, eu particularmente, num momento desse, para terceiro goleiro, dá oportunidade para o garoto da base. Então, isso que eu ia falar. Uma Dá coisa eu tenho oportunidade pro certeza, os garoto meninos da da base. base pode esquecer, Então viu? é Vocês vão isso. sair pra jogar, com certeza. Mas como isso. vários. Aí qual que é o É problema? isso, entendeu? Eu sou o cara que mais revelei jogador na base. Calma lá. O que é revelar? Pra mim, revelar é você dar oportunidade mesmo. Vai jogar, quero ver Descobrir até onde jogador. vai até onde vai. Agora, coloquei 1, 2 jogos, eu revelei. Não, isso aí não é revelar. Isso aí não é revelar. A gente pode, dessa lista que eu fiz aqui, quantos que de fato tiveram oportunidade devida mesmo, daqueles bons, que todo mundo esperava? Foram poucos. E aqueles outros da base, que nem todos vão ter que dar certo, óbvio, é normal, vários outros contestáveis tiveram muito mais chance do que o necessário. É esse tipo de incoerência que a conta não fecha, Paulão. É isso que é difícil. Agora, nessa frase de, eu só não abro mão do Lomba, não, pera um pouquinho, Abel. Poxa, Você não tem que abrir mão hoje do Everton. Ainda do Everton. Com todos os defeitos e muitos torcedores que pegam no pé do Everton, o jacaré pra cá, pra... Tudo bem, você pode ter várias restrições. Ainda estamos falando de um goleiro que tem nível e foi goleiro de uma última Copa do Mundo. Zé Paz, para fechar. Não, o pessoal comentando aqui no chat, o Danilo Carvalho diz, o Carlos Miguel é pegador de pênalti, deixa ele nas Copas e o Everton joga o brasileiro. Também pode ser uma É uma solução, possibilidade, hein? é uma alternativa que o Abel pode estudar junto com a comissão técnica, sem dúvida nenhuma. Pois é, né, gente? É isso que eu já tinha falado aqui. Quem acompanha o canal já percebeu. Eu já fiz vários vídeos sobre isso e vou falar mais uma vez. Eu acredito que o Abel vai usar e deve usar os dois goleiros, um nas Copas, outro no Brasileirão. Vai ser, sim, muitos jogos. Tem muitos jogos, então dá para todo mundo jogar. Não adianta querer ser fominha e querer jogar sozinho. No caso, na linha, ele não troca, não fica trocando sempre os jogadores. Tem os reservas e sempre tem aqueles que, quando os reservas não vão bem, ele vai e substitui. De vez em quando, ele bota um time meio que misto, faz um mistão. Assim como já estreou com um time bem misto, que entrou aí com o garoto Luiz, que fez o gol, um garoto da base,
um futuro Alan, um futuro Estevão, um futuro Hendrick. Então, o Palmeiras tem isso, revelador de garotos, revelador de meninos e, claro, revelador de estrelas. Então, a gente fica trabalhando para isso, conversando e insistindo para que o Palmeiras permaneça crescendo, vencendo e trazendo bons resultados para a torcida e, claro, para o clube. Luiz fez o gol único, o único gol do jogo, teve a expulsão. O Abel chegou a se exaltar devido o juiz não ter expulsado logo de primeira. Talvez o juiz não tenha visto a gravidade da falta. Eu não vou dizer que o jogador entrou com maldade, mas realmente foi a expulsão foi justa. Poderia ter quebrado a perna do jogador, uma entrada muito maldosa, né? Muito perigosa. Não teve disputa de bola, porque a bola já estava bastante longe, então não houve disputa de bola. O pé do jogador da Portuguesa foi diretamente no tornozelo do jogador do Palmeiras e poderia, pela posição, a gente ver como ele estava com o pé de apoio, era até inclusive o pé de apoio, poderia ter quebrado a perna do jogador do Palmeiras. E, sem dúvida nenhuma, quando ele viu o lance no VAR, que o VAR chamou, que foi chamado, trocou, fez a troca do cartão de amarelo para vermelho, fez a troca certa e sem titubear, porque a entrada realmente foi para vermelho. E o Abel chegou a se exaltar porque ele já tinha visto que era para vermelho e o juiz tinha dado apenas amarelo. E por isso o Abel não gostou, achou que ia ficar barato, mas ainda bem que temos o VAR, e o VAR chamou e o árbitro fez a correção justa. Mas é isso. Me diga aqui o que você achou da estreia do Palmeiras, uma vitória magra, né, de um gol, mas o importante é que a gente somou os 3 pontos, porque é uma situação diferente, né? Uma competição diferente. O Paulistão mudou e só permanece na competição até para seguir para a fase seguinte, para seguir na competição, quem terminar até em oitavo, só vai até o oitavo. Do oitavo para trás fica pelo meio do caminho e os 2 últimos são rebaixados na competição. Por isso, o Palmeiras começou bem, tinha que começar assim, já somando pontos, porque já tem outros times somando e o Palmeiras não pode ficar para trás, não pode vacilar nesse tipo de competição. É isso. Inscreva-se no canal, deixa a sua opinião a respeito da estreia do Palmeiras, a questão dos goleiros. Não vou mais me aprofundar aqui, eu já deixei minha opinião em outros vídeos, já deixei minha opinião aqui no decorrer do corte, e você pode deixar a sua agora, nesse momento aqui, no momento aqui, deixando aqui o seu comentário, junto aqui com os demais. Faça sua inscrição, deixa o like, curta e, claro, compartilhe para que mais pessoas possam alcançar nosso conteúdo e, claro, alcançar o Verdão.